Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim. Bora para mais um vídeo, mais uma tier list. Faz tempo que eu não faço tier list e dessa vez dos queridos planares, cara. Tem muita gente me perguntando quais são os melhores planares, como que ficou a guerra dos planares, né? Vamos explicar um pouquinho isso. E eu vou ranquear todos do S, que seria o melhor, A, muito bom, B, bom, C, mais ou menos, D, ruim, não ouvi, que é obviamente não ouvi, e planâmico safado. Quando chegar lá eu vou explicar. E assim, cara, tudo começou com o Timeless da 7Hz, tudo começou, bem dizer, na verdade, com o Team P1, mas o boom foi com o Timeless da 7Hz, foi um fone que foi muito hypado. Por muito tempo ficou como o melhor fone na faixa dos $200 e ainda é competitivo, entre aspas. E depois do Timeless, cara, toda empresa maiorzinha de áudio começou a lançar planar, né? Virou uma guerra dos planares. A guerra, bem dizer, estagnou agora com o Tangzu Heyday, que pra mim é o vitorioso dessa guerra, já spoilando, mas deixou muitos soldados abatidos e vitoriosos pelo meio do caminho, né? E é sobre eles que a gente vai falar hoje, sobre todos, sem ordem específica. E vamos começar sem mais delongas. Bom, Let's Shower S12 Pro. Cara, o S12 foi um dos primeiros planares que eu ouvi, tá? Eu não ouvi o S12, por sinal, eu ouvi o S12 Pro. Tem o S12, S12 Pro e Z12, todos com suas diferenças. E o S12 Pro, cara, foi lançado por uns R$800. Hoje em dia, em promoções, custa 500. O que eu acho do S12 Pro? Para mim, ele é um A, é um ótimo fone, é um dos melhores fones na faixa de preço dele. Tem excelente construção, tem excelente conforto, tem excelente sonoridade. Ele não é S porque, cara, ele peca um pouquinho nos agudos. Ele pode soar agressivo em certas gravações e com um volume mais alto. Por pouco ele não chega no S. E ele também não tem o grau de transparência, palco e afins de outros fones que estão aqui. Bora pro próximo, esse aqui é o CCA PLA13, se eu não me engano. Cara, o planar da CCA junto com o planar da KZ foram lançados mais ou menos juntos. E ele é mais caro que o planar da KZ. E cara, ele é pior que o planar da KZ, tá? Então pra mim ele é um C, não é um fone ruim, é um fone ok. Só que assim, o KZ PR1 é bem melhor, é mais barato e pra mim não faz sentido o CCA. Mas se você tem um CCA, você sabe que ele não é um fone necessariamente ruim. Bora pro próximo, é o Let's Shower Z12, né? Que foi um Let's Shower S12 Pro feito em colaboração com o Z Reviews. Não ouvi, mas eu sei do que se trata. É um S12 Pro com mais graves. Creio que ficou bem interessante. Algumas pessoas reclamaram que são quase iguais, ele aumentou bem pouquinho os graves, mas cara, o S12 Pro já é um fone gravudinho, então eu acho que não tinha muito o que aumentar. Então deve ter ficado um fone interessante, apesar de que eu não ouvi. Primeiro da lista dos planâmicos safados, Celeste Gumirro. Cara, o Celeste Gumirro... Primeiro, o que é um planâmico safado? Quem começou com isso foi o Celeste Gumirro, tá? O Celeste Gumirro foi lançado pela Celeste Kinera como o fone planar magnético mais barato do mercado. Um belo dia alguém abriu o fone e viu que ele não era planar porcaria nenhuma, ele era um driver dinâmico, que geralmente é aquele driver redondinho, tipo de som de carro, só que era quadrado. Então era um dinâmico plano, que eles chamaram de planar, né? Para marketing realmente é sensacional, mas nada mais é do que um driver dinâmico um pouco diferente. Planâmico safado Gumirro. O Gumirro não é um fone ruim, mas também longe de ser um fone excelente pelo preço. Ele é um fone ok. Se não fosse na aba planâmico safado, eu botaria ele no C também. Ele é um fone, na verdade, específico. Ele tem um grave muito bom, um detalhamento bem legal, uma imagem bem legal, só que é um fone com a sonoridade esquisita. Cai muito bem para eletrônica e para jogar. Tirando isso, cara, eu não gostei dele. Bora pro próximo, que é o Tiri E3, tá? Eu já vou jogar esse aqui e são iguais porque tem o E3 e o E3 Pro aqui. Qual dos dois é qual? Eu não sei, mas eu ouvi os dois. E é o seguinte, Tiri E3,
Cara, custa uns R$ 700. Ele é híbrido, ele tem planar dinâmico e armadura balanceada. E eu vou colocar ele no B. O TD3 é um bom fone, cara. É um bom fone, muito resoluto, tem um grave delicioso, ergonomia boa. É um fone bem injustiçado no Brasil, muita gente reclamou muito do TD3, mas ele é um fone muito bom. O que pega é que ele, assim como outros planares, mas um pouco a mais que isso ainda, é um fone muito difícil de empurrar, bicho. Ele é muito difícil de empurrar. Não no sentido de, pô, tu bota ele num dongle, cara, ele dá volume. Só que se você coloca no amplificador de mesa, você ganha... Cara, você ganha graves com muito mais preenchimento, o som fica mais redondo, com mais dinâmica. É um fone guloso com amplificação. Eu acho que muita gente amplificou ele mal e reclamou, mas é um fone muito bom. Bora pro próximo, que é o E3 Pro. Cara, o E3 Pro pra mim é C. E os dois custam o mesmo preço. O que pega? O E3 Pro era pra ser um upgrade, mas pra mim soou como um downgrade. Ele tem muito grave. É um fone com bem mais grave. O E3 já tem grave pra caramba. O E3 Pro foi e acrescentou mais. Ficou um fone, pra mim, inchado. Essa é a palavra. Aquele fone, sabe? Que reverbera. Não curti muito. E bora continuar com o Tim P1. Cara, o Tim P1 foi o primeiro planar lançado Sci-Fi e o primeiro planar que eu tive o prazer de ouvir. Cara, o Tim P1 é uma perfeição de fone, quase uma perfeição se não fosse por um detalhe. Ele não estende bem para os subgraves e ele é muito exigente também com amplificação, cara. É um fone muito guloso, mas bicho, tem uma resolução assustadora até hoje entre todos esses planares. Tem uma sensação de arejamento, de palco, de textura nos médios. É um fone maravilhoso, cara. É um fone que eu teria novamente se aparecesse barato assim. Eu não o venderia. Fone muito bom. E eu vou colocar ele no A. Ele não vai pro S por essa falta de extensão. Se ele tivesse essa extensão a mais, ele iria pro S. Próximo, Dioco. 7 Hz Dioco. Cara, o Dioco é um fone muito bom. Veio junto com o Timeless, acho que veio um pouquinho depois do Timeless ali. E custa bem mais barato que o Timeless. Custa hoje em dia seus $100, R$500. Em promoções menos, custa seus R$400. Novamente, fone exigente. Planar geralmente é exigente. Se tiver algum aqui que não é, eu vou falar. Mas olhando para a lista, quase todos são. E diferente do Timeless, ele tem um foco nos médios maior. O Timeless tem um foco nos agudos e graves. O Dioco é um fone para mim mais neutro e tão detalhado quanto o Timeless, cara. Para mim é um A. Ele peca em estética. Eu sempre falo e a galera zoa. Mas, porra, cara, ele é muito feinho. O conforto não é tão bom. É um fone esquisito. Você olha aqui na lista, você bate o olho nele e fala, pô, que fone diferente. E isso é o que faz ele não chegar no S pra mim, cara. Faltou um pouquinho pra chegar no S. Inclusive tá difícil algo aqui pro S. Não sei nem se vai, tá? Timeless. Timeless foi meu fone favorito por alguns meses. Favorito não, mas o meu fone pessoal. Tinham fones mais caros melhores, claro, mas o que eu podia comprar na época e gostava muito era o Timeless. Fone, novamente, dificílimo de empurrar quando bem amplificado, monstruoso, detalhamento, palco, textura. É um fone que fica um pouco afiado nos agudos, fica um pouco agressivo, é muito enérgico, é um fone muito enérgico, mas é um fone muito redondinho. Também é meio esquisito o fit dele, cara, não é a coisa mais confortável do mundo, não é a coisa mais bonita do mundo. E ele é caro, ele não vai pro S porque o filho da mãe é caro, cara. Ele é R$1.200. Dificilmente entra em promoção. Quando entra em promoção, não são promoções agressivas. E além do mais, ele tem essa construção meio suspeita, né? Assim como o Dioco. Tangzu Zetianwu Heyday. Quem viu minha review do Heyday sabe o quanto eu aprecio esse fone, cara. Pra mim, ele botou um ponto final na guerra dos planares, porque desde o lançamento dele não foram lançados mais planares. E eu acho que dificilmente um planar dessa faixa de preço vai ser melhor que o Zetianwu Heyday. A sensação que ficou pra mim durante essa guerra dos planares foi que os fones foram melhorando e abaixando o preço, melhorando, abaixando o preço, melhorando, abaixando o preço, até que chegou na obra-prima que é o Zetianwu Heyday.
Eu sinto que o refinamento ali dentro daquele driver que tá no Heyday tá quase no máximo. Acho que não tem muito mais o que polir ali dentro. E para mim, ele botou um ponto final na guerra dos planares. Ou um ponto de reticências, né, de continuação. Para mim, ele é S, cara. Vejam a review. Detalhamento absurdo, textura absurda. É um fone muito mais calmo que o S12 Pro e que o Timeless, até que o próprio Joko, mas tem muito mais textura, refinamento, polidez, palco que todos eles. O unboxing é animal, a construção é animal, ele não tem os defeitos do Joko e do Timeless. Mata a pau, mata a pau. Agora, do céu ao inferno, né? O TRN Xuanwu. Planâmico safado, primeiro de tudo que ele é planâmico safado. Não é um driver planar, ele é planâmico mais armadura balanceada, creio eu, assim como o Gumirro. E bicho, é ruim, tá? Porra, ele iria no D, se ele não fosse planâmico safado. Cara, é um fone muito ruim. O Gumirro tem as suas aplicações, como eu disse, tem um grave muito legal, para eletrônica vai bem, para jogos vai bem. O Xuanwu tem um pico nos agudos, cara, que é muito violento para os meus ouvidos, não recomendo. Tem muito fone bom nessa faixa de preço dele, então, além de planâmico safado, ele iria no D. TIM P1 Max. Se vocês repararem, a TIM Audio tem bastante planares, né? TIM P1, P1 Max, P1 Plus, tem o P2 que eu não botei aqui por sinal, deveria ter colocado. O P1 Max, cara, é interessante porque eu avaliei aqui já o P1 na lista e tem o P1 Max que é socado de subgrave, cara. O P1 faltava grave, lembra? Que eu falei, o P1 faltou extensão para subgrave para ir pro S. O P1 Max é socado. Daí você fala, pô, resolveu o problema, ele vai pro S. Não, porque ele não tem a finesse que tem o P1. Essa quantidade a mais de graves dele deixaram ele um pouco mais encorpado, um pouco mais maçudo. É gostoso pra caramba, é um fone super relaxado, mas não é transparente igual o P1 e ele não tem o senso de arejamento do P1. Ainda assim é detalhadíssimo, cara. É um fone animal, eu vou botar ele no A. E sinceramente, de todos esses que estão aqui no A, eu compraria ele atualmente. Ele custa uns R$500 em promoções, eu compraria ele. É um fone muito calmo, muito sossegado, muito bom. Próximo, P1 Plus. Avaliei o P1, que está aqui, avaliei o P1 Max e eu não ouvi o P1 Plus, mas por tudo que me dizem, o P1 Plus é o melhor dos dois mundos, porque ele é um P1 com extensão. Então ele deve ter a transparência do P1, todo aquele detalhamento do P1, aliados à extensão do P1 Max sem exagerar tanto. Dizem que é um fone sensacional, quando surgir a oportunidade eu vou comprar um, vou avaliar para vocês e vou ter na coleção. Próximo do Nutalos, não ouvi o Talos também, gente. O Talos dizem que é um ótimo fone, um bom fone, eu acho que ele iria no A ou no B, porque é um pouquinho caro. E se você ligar o modo BA dele, ele tem uma armadura balanceada também que você liga com uma chavinha, ele fica um fone muito agressivo. É o que dizem. Que vira um sol, que é horrível, que é uma bagaça flamejante. Enfim. Zetianwu, não ouvi o Zetianwu e foi descontinuado. Mas assim, cara, eu ouvi o Heyday e eu sei que o Zetianwu é um Heyday com menos agudos, mais graves e menos refinamento. Então, eu imagino que o Zetianwu siga uma linha bem do P1 Max, naquele sentido de ser um planar um pouquinho mais escurinho, mais aveludado, mais calmo. Creio que eu adoraria o Zetianwu. Custa hoje seus R$500 e foi descontinuado e tá rolando rumores que foi por quality control da Tangzu, que os fones estão dando bastante problema, enfim, infelizmente, né? Esse aqui é interessante, porque além de planâmico safado eu não ouvi, é o Celeste Gumirro Pandamon. Não dá pra ver muito na imagem que eu peguei. Esse aqui é o Pandamon. Cara, esse aqui é o Pandamon. Além do nome de Digimon, né? Não é de Pokémon, porque os Pokémon tem nome que não termina com Mon. Os Digimon todos terminam com Mon, então Pandamon seria o nome ideal para um Digimon Panda. Mas não é um Digimon. Ele tem esse design, cara. Que fone
brega, né? Falar a palavra. Eu acho que tem gente que vai gostar, mas ele, pra mim, é brega pra caramba. Eu teria vergonha de usar na rua, assim como o Dioco. Ele é planâmico safado, ele não é planar e eu não ouvi. Então, ele é a evolução do Celeste Gumirro. Dizem que melhorou pra caramba, mas eu não ouvi, não recebi pra review e não tava também com muita vontade de ouvir. Moondrop Stellaris, cara, a Moondrop tentou lançar o seu planar e não deu certo. Eu não ouvi, mas flopou hard. Dizem que tem muito agudo. Dizem que é um... Tá vendo aqui esse desenho, que é um solzinho? Dizem que é isso aí mesmo, um sol na sua cara. RapidGo Hook X também não ouvi, infelizmente. Dizem que é um dos melhores planares. É um planar open back, o que é muito interessante. Dizem que tem um palco gigantesco. Os planares já costumam ter um palco bem aberto. Com essa característica open back dele, imagino que ele realmente tenha um palco bem legal. Gostaria de ouvir e é um dos planares mais caros também. Próximo da lista, KZ-PR1. Eu não ouvi o Pro, ouvi o PR1 e, cara, depois vem gente safada nos comentários falar que eu sou hater da KZ. Pra mim, o PR1 é um S, cara. Em promoções, esse cara ficou menos de R$200, o que é mais barato que o Celeste Gumirro, que é planâmico safado. Ele é planar de verdade. E, bicho, adorei o fone, cara. É um dos melhores KZs. É um U muito bem feito. A sonoridade em U, com muito subgrave, muito agudo, alto, bem na região dos harmônicos, do brilho, da transparência. Tem um palco enorme para essa faixa de preço dele. Tem um grave com preenchimento muito bom e médios bons, coisa que eu não espero geralmente da KZ. O PR1 Zax e KZ AS16 Pro são os meus fones favoritos da KZ, não consigo escolher qual eu prefiro. O Zax para mim acho que é o melhor all-rounder e mais enérgico. O PR1 tem essa característica muito transparente, detalhada, com bastante sub, bastante agudo. E o AS16 tem médios muito bons que novamente eu também não esperaria da KZ. E eu não consigo decidir qual que é o melhor, mas o PR1 me surpreendeu muito e entrou no S também na lista. E bom, gente, essa foi a lista da Guerra dos Planares. Peguei todos os planares que eu lembrei de cabeça, talvez tenha faltado um ou outro. Como vocês podem ver, eu não ouvi alguns, não ouvi bastante planares na verdade, mas esse é o meu parecer. E de tudo isso, quais seriam minhas recomendações? Heyday se você quer o melhor, KZ-PR1 se você quer economizar, P1 Max se você quer um fone calmo, S12 Pro em promoções também legal, tá? O que mais que temos aqui? O Team P1 tem uma pegada bem única. Dioco, se você for usar em casa porque é feio. Timeless eu não recomendaria tanto porque é muito caro e você pega o Heyday com esse preço. E o restante eu não recomendaria tanto, tá, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem e eu vejo vocês na próxima tier list. Fui!